TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu parceiro, 8h38, bem-vindo, bom dia, bom tá de volta, bom tabelar de novo contigo. Eu queria primeiro um destaque mais amplo, mais geral, sobre a tua expectativa para essa semana. Se eu tivesse que resumir numa daquelas manchetes brutais, eu diria: dados de inflação Estados Unidos e China, temporada de balanços no Brasil. É por aí mesmo? Bem-vindo e bom dia. Fala, Léo, bem-vindo de volta aí. Ótima segundona para você, de volta, e para todos no estúdio que estão contigo e para quem nos acompanha também na TC Station e no YouTube do TC. Léo, eu acho que quinta e sexta-feira serão os principais dias, então é a semana da inflação, ficar muito ali de olho na nossa inflação, se não me engano, na sexta e quinta-feira CPI, acho que isso que vai movimentar bastante o dólar. A semana acorda com todo mundo ali calminho, então tanto o DXY como as commodities sem grandes volatilidades. Tá, até o Caião me avisou aqui em off que tem notícia do petróleo, então eu já estou olhando para o petróleo ali, mas por enquanto sem grande volatilidade. E acho que quanto mais a gente aquece, tá, quinta-feira, mais a gente vai ter movimentos macro ali de índices andando bastante para cima ou para baixo. Até quarta-feira a gente vai olhar para o cenário corporativo, então o Itaú é um grande resultado que a gente vai ter que olhar com carinho, já que petróleo pode ter algum tipo de problema com governança aqui no Brasil, né? Petrobras talvez não ande muito, e minério de ferro está ainda fora da sazonalidade, não temos ele como um cavalo de corrida. Então o Itaú pode ser a grande força, e eu tenho a expectativa, Léo, que o IFNC, o setor financeiro como um todo, bata de longe o Ibovespa. Então muita apreensão aí ao resultado do Itaú. Estou mais comprador, por exemplo, do Itaú do que para o Banco do Brasil. Então, durante a semana, até quarta-feira, corporativo, Brasil importante, acho legal, stock picking, você ir no setor ali, dar os seus pitacos. Agora, quinta e sexta-feira, acho que movimenta o cachorro e não só o rabo, né? Porque quinta e sexta-feira começa ali, realmente, né? Dados de inflação, e isso é o que movimenta bastante, principalmente o DXY, que a gente vai comentar logo aqui. 8h40. Ô Bruno, bom, você trouxe vários pontos relevantes. Deixa eu me ater primeiro aos bancos, ainda no tempero da temporada de balanços. Bradesco e Santander não inauguraram para os bancões brasileiros a temporada positiva que alguns, ainda que uma minoria de repente, imaginasse. Nós temos Banco do Brasil, nós temos Itaú, essa semana o Itaú dá o recado. Qual que é o teu entendimento? Por qual razão houve uma decepção e uma percepção, por tudo que li até aqui, de que nós ainda não atingimos o pico relacionado à inadimplência? Ou seja, de que nós ainda podemos, dado o cenário de estresse do custo de capital, que uma Selic em quase 14% promoveu, mais problemas para os bancos relacionados ao honrar das dívidas contraídas pelas pessoas e ao eventual contingenciamento. Qual linha você destacaria em relação ao que revelaram Santander, Bradesco, e como que isso pode ajudar a calibrar um pouco do que se espera para Banco do Brasil e Itaú? Vamos lá, Léo. Falar em inadimplência de banco é igual falar de inflação, é muito difícil, é muito complexo, mas eu creio que a inadimplência não deve ter chegado para os bancos em um pico, porque nós temos o CAGED voando. Então nós temos dados de emprego voando e economia ainda interessante. Vamos supor que a economia fraqueje, que a gente comece a ter fraqueza, assim como os Estados Unidos desacelera recentemente o payroll, desacelerou recentemente o payroll, a gente começa a ter aqui também o CAGED não ajudando bastante, tá? E aí o pico de inadimplência, de fato, como o Bradesco, foi muito pontual. O Bradesco, no seu guidance ali, foi como se fosse um comunicado do Copom dovish e na ata muito hawkish. O Bradesco foi assim, tá? Então ele foi muito, no comunicado da administração, ele foi muito duro, dizer, olha, a gente não parece que está próximo, mas não achamos ali que está tão fácil mensurar essa proximidade do pico de inadimplência. Lógico que programas como Desenrola ajuda, mas acho que o principal é CAGED, o principal é dados de emprego. Se o Brasil continuar performando bem em dados de emprego, e historicamente, né, o CAGED está meio que no limite ali para o crescimento de PIB que nós temos hoje, né, a gente fica um pouquinho com medo, principalmente em bancos como Santander e Bradesco, que tem mais foco e tiveram mais foco, tá, de 2020 para cá, em pessoa física. Tá? Itaúzão, mais PJ e o Banco do Brasil ancorado em agronegócio. O Bradesco até é o maior player privado de crédito para o agronegócio, mas o Banco do Brasil abocanhou boa parte do Bradesco recentemente. Então, fica Bradesco e Santander mais sensíveis a esse tal pico de inadimplência, tá? O Gui manja muito também sobre as operações da Via e o Bradescão está por lá também. Então, muito cuidado com o resultado da Via, pode impactar o Bradesco, só um adendo aqui. Mas, Léo, para finalizar esse sucinto, pico de inadimplência fica muito complexo a gente pontuar para agosto, por exemplo, mesmo com desenrola, porque o CAGED ainda está voando, está bacana.
Agora vamos pensar que a gente começa a ter um aumento do desemprego. E aí a pressão aumenta, sem dúvida nenhuma, para a inadimplência, para os bancos, para os PDDs. De fato, Brunão. E a gente sempre lembra que há uma distância entre a decisão da taxa de juros básica no Brasil e o efeito concreto para a economia real. Então, não é automático esse começo de corte em termos de economia real. Ele é automático para calibrar expectativas, para você projetar a taxa terminal, o mercado vai se antecipando. Mas os efeitos para a economia real tardam mais a vir. Há quem divirja um pouco em relação ao timing específico, mas costuma ser consensual um intervalo entre 6 a 10 meses para que você tenha a aplicação prática na economia real da taxa básica de juros. Brunão, bom te ouvir. Agora, em relação à BB Seguridade, nós há pouco trouxemos, houve um lucro de 1,8 bilhão de reais no segundo tri, uma alta anual de 30,9%. O resultado financeiro consolidado chegou a 376,1 milhões de reais no período de abril a junho, 126% superior ao registrado no mesmo período de 2022. Qual que é a tua expectativa para a BB Seguridade sob a luz do que o gráfico fala sobre os papéis? Vamos lá, Léo. Estou com um gráfico compartilhado para vocês, na tela cheia. BB Seguridade, uma linda tendência de alta. Acredito que muito desse resultado bacana está no preço do BB Seguridade, por isso que eu vou colocar para vocês, numa ótica grafista aqui, um cenário de lateralização. Ou seja, para você que investe na BB Seguridade por longo prazo, nesse momento, aos 31,51, por mais que nós tenhamos aí uma abertura feliz para a BB Seguridade, muito provavelmente contente para a BB Seguridade, não seria o momento que eu, Bruno Mazzoni, se fosse acionista da BB Seguridade, não teria um aumento dos meus aportes. Então, se eu tenho 1 milhão para investir na BB Seguridade, nesse momento eu estaria até pensando em investir 800, 700, pelo contexto técnico da companhia, muito de um resultado interessante, de um ciclo interessante, está no preço. Então, vamos lá dar um zoom para vocês, tá? Onde que eu aumentaria os aportes para o contexto terceiro trimestre de 2023, na BB Seguridade. Ótima empresa para longo prazo. Estou tentando trazer para vocês aqui, como holder, o que a gente tenta controlar ali é preço de entrada e a intensidade, quanto que a gente compra ali. O preço de entrada interessante para mim, BB Seguridade, nesse terceiro tri, está ali em 28,81, 27,92. Ou seja, dos 28,80 aos 27,80 seriam ali a região onde eu voltaria a aportar os tais R$1.000, se fosse esse meu poder de fogo, ou até aumentaria. Tá? Nesse momento, tá, eu tenho resistências em 33 e 36, 34 e 31, e acho que o mercado dá uma segurada, dá uma cozinhada no galo, porque nós tivemos uma expansão muito forte de preços. Tá? Então, Léo, no contexto gráfico, nesse momento aqui, diminuo, mesmo com um resultado bacana, diminuo o meu aporte mensal, continuo aportando, maravilha, tá? Aumentaria, tá? A partir dos 28,81, e eu tenho resistência para quem gosta de opções e mexe com proteção, hedge, etc., seguro, né? Ou renda, né? Vende call para renda, compra put para seguro, 33 e 36, 34 e 31 seriam as únicas resistências ali, que se eu estiver certo, para lá e vem para os 27,90, vem para os 28,80, e aí sim, nesse momento eu estaria mais de olho em aumentar os meus aportes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.